Olá pessoal, como vocês estão? Bom, a gente vai falar agora dos principais tipos de cânceres no Brasil e nós iremos começar pelo câncer de pele. Bom, o câncer de pele ele é o mais comum de todos os tipos e ele engloba uma gama de entidades patológicas que vão se originar nas diferentes células que existem na pele, entre geralmente derme e epiderme. A gente vai ver que tem a hipoderme também, mas o câncer ele se desenvolve geralmente com células que estão na derme ou epiderme. Ele é mais comum em pessoas de pele mais clara, veremos também o porquê disso em relação à melanina. Acima dos 40 anos, né, a gente sabe também que o câncer ele não surge do dia para a noite, então é a exposição contínua aos fatores carcinogênicos que vai produzir uma mutação no DNA. Porém, esse perfil ele está diminuindo, porque hoje nós temos uma constante exposição dos jovens, né, aos raios solares sem fazer a proteção devida. Eu deixei aqui para vocês a estimativa de casos novos feita pelo INCA. A princípio era uma estimativa por biênio, agora ele está fazendo uma estimativa a cada 3 anos. Essa estimativa que está na tela para vocês, ela é de 2023, 24 e 25. E a quantidade de casos que está descrita nela é por ano. Então a gente tem duas setas. Vamos ver, né, que o câncer de pele ele se divide em melanomas, câncer do tipo melanoma e do tipo não melanoma. 4.640 casos para cada ano desse triênio do tipo melanoma e do tipo não melanoma, mais de 101 mil casos por ano nesse triênio também. Bom, e para a gente entender, né, de forma bem completa, vamos começar a pensar como que surgiu essas questões de proteção. Então foi na década de 40 onde teve as primeiras exigências em se ter um produto que funcionasse como um protetor solar por conta da Segunda Guerra Mundial. Nessa época eles ainda não sabiam dos perigos, não sabiam cientificamente, né, sobre todos os perigos da exposição à luz solar. Em 1944, Benjamin criou o Coppertone, que foi o primeiro protetor solar inventado. E quando chegou na década de 50, eles começaram a pesquisar realmente, né, as fórmulas e entender sobre a consciência, né, do perigo do sol à saúde. Temos também que entender que a exposição ao sol, ela não é uma exposição somente maléfica, né? Existem os benefícios, porém, creio que todos saibam, né, que existem os horários específicos de exposição solar e fisiologicamente, em questão psicológica no organismo, ele vai se traduzir esse benefício em bem-estar. A exposição ao sol ela ajuda a ativar a circulação, estimula a produção de vitamina D, né? Então a gente tem vários benefícios. Porém, o mal está no excesso. O excesso ele pode começar ali com uma pele muito seca, a gente perde a hidratação da pele muito rápido conforme a gente fica muito tempo exposto ao sol. A partir disso, vai estimular o aparecimento das rugas. As rugas deixam a pele com aspecto de envelhecimento. Pode também provocar manchas até chegar no câncer de pele. Então, do mínimo ali que é a perda de hidratação da pele, isso pode evoluir até o surgimento do câncer. Quando a gente fala em oncologia, quando a gente fala em câncer, a gente vai sempre lembrar que a definição ela é a mais básica possível, assim, e ela cabe para todos os tipos de patologias cancerígenas, né? Então, o que é o câncer? É um crescimento anormal e descontrolado das células. Neste caso, estamos falando de câncer de pele, vão ser as células que compõem a pele. Essas células de pele, ela vai se dispor em algumas camadas, a gente vai falar sobre isso. E aí, dependendo da camada, a gente vai ter um tipo diferente de câncer. Então, a epiderme ela é a camada mais superficial da pele e é onde estão as células escamosas. Na região inferior à epiderme, ali onde a gente tem a junção da derme com a epiderme, a gente tem os melanócitos e as células basais. Elas também, quando atingidas, causam um específico tipo de câncer.
Então eu deixei uma imagem aqui, vai mostrar essa divisão, né, que eu falei, epiderme, derme e hipoderme. Na hipoderme pode acontecer câncer também, mas os mais comuns, eles são causados, né, em células que estão presentes tanto na derme quanto na epiderme. Principalmente aqui, ó, a gente vai ver que ele vai se dividir em não melanomas e melanomas, nas células de melanina, que está muito próximo aqui à divisão entre epiderme e derme. E quem são os desencadeadores das lesões, né? Então, a gente vai dividir isso em 3 tópicos básicos: predisposição genética, histórico familiar e exposição à radiação ultravioleta. Predisposição genética, se já tiver alguém... predisposição genética, se no seu gene você já ter uma predisposição, e isso é muito aleatório. O histórico familiar... O histórico familiar, ele também entra nessa questão de genética, mas a gente tem que lembrar que uma predisposição genética é diferente de um histórico familiar, quando a gente está falando de hereditariedade. Então, a hereditariedade, ele também faz parte dessa predisposição genética, mas o indivíduo ele pode desenvolver o câncer ainda que ele não tenha histórico familiar. E como o câncer ele está dentro do gene, né, considerando ali o DNA, então a gente pode falar também, separar esses 2 temas, né, separar esses 2 títulos para entender que você pode desenvolver porque você tem uma predisposição genética, ainda que você não tenha ninguém tenha desenvolvido no seu histórico familiar. E a exposição à radiação ultravioleta, da maneira mais conhecida que a gente tem, é causada pelo Sol. Nesse artigo é bem interessante, ele mostrou gêmeas, né, de 61 anos. A direita, além de ter sido fumante, ela tinha muita exposição ao Sol, enquanto a outra gêmea, a irmã, né, evitou o Sol e nunca fumou. Então, a gente vai ter a radiação ultravioleta como a maior causadora do câncer de pele. Além disso, como eu falei, pode causar envelhecimento precoce, aparecer aquelas manchas ásperas e escamosas que a gente chama de queratose solar e rugas também. Na imagem à direita do monitor de vocês vão ver que existe uma correlação entre os raios ultravioleta, os tipos de raio ultravioleta e o poder de penetração que ele tem em relação à pele. Vejam também que uma simples exposição no seu, vamos dizer assim, no seu menor prejuízo, ele vai causar rugas, né? Então, o ideal é que a gente tenha muito cuidado com essa exposição. Para poder deixar esse estudo um pouquinho mais completo, eu coloquei aqui para vocês qual que é o alcance dos raios ultravioletas divididos na categoria A, B e C. Então, aqui está medido por nanômetros, né? Então, o raio UVA, ele consegue penetrar na superfície da pele porque ele consegue alcançar a região de superfície de troposfera, né? Que é onde nós vivemos, onde a gente tem ali os seres humanos, os indivíduos, né? E a gente sabe que aqui pela imagem, esses raios UVA, eles vão conseguir ultrapassar a camada de ozônio. Então, já correlacionando com a imagem à direita, vocês vão ver que os raios UVA penetram profundamente na superfície da pele, aí libera radical livre, muda o DNA e aí pode resultar em câncer de pele. A gente sabe que o câncer ele é multifatorial e ele tem condições de desenvolvimento no corpo que são próprias de cada indivíduo. Então, não são todas as pessoas ainda que tenham exposição solar de forma não controlada que vão desenvolver o câncer, porque ele vai muito além daquilo que a gente tem como obviedade. Expôs ao sol durante muito tempo, vai surgir um câncer de pele. Não necessariamente. Os raios UVB, eles conseguem parcialmente passar pela camada de ozônio, então são ondas que atingem a superfície da pele também. Pode causar queimadura superficial, bronzeamento e sinal de envelhecimento. Vejam que os raios eles têm capacidades diferentes, né?
O raio tipo C, teoricamente, eles têm ondas muito curtas e não conseguiriam penetrar a camada de ozônio. E aí não chegaria aí à troposfera, né, que é a nossa superfície. Porém, vocês vão ver mais alguns slides para frente que a gente está tendo interferência disso. Aqui eu deixei para vocês já separado, ficar bem facinho de memorizar, ó, UVA, fotoenvelhecimento, manchas de pele, resultando até em câncer de pele, porque penetram mais profundamente. E o UVB penetra superficialmente, então vai causar ali queimadura, ardência, vermelhidão, mas não chega a causar o câncer de pele porque ele tem um poder de penetração um pouco mais ameno. Os raios UVA eles passam facilmente para córneo cristalino. O UVB eles têm 90% de responsabilidade sobre queimaduras, provoca também dano à córnea. E os raios UVC, é isso que eu estava comentando com vocês, a cada 1% de diminuição da camada de ozônio, ele vai aumentar em até 0,8 a possibilidade do indivíduo desenvolver catarata. Vocês vão ver no decorrer da aula que a gente tem um tipo de câncer que é da classe dos melanomas, que ele atinge globo ocular. Por isso que eu achei interessante colocar aqui para vocês que raio UVA, UVB e UVC, eles também atingem, não é só pele, porque a gente tá numa aula de câncer de pele, mas eles atingem também cristalino, e isso é muito importante porque o melanoma também pode se desenvolver, ele também pode se desenvolver no olho, porque a gente tem melanócitos também em região de cristalina. A gente vai ver isso um pouquinho para frente, mas eu achei muito interessante lembrar que, embora a gente tenha uma estrutura da natureza que teoricamente faria essa proteção, a gente tem a influência do humano. E aí isso altera, né, muda um pouco a perspectiva. Bom, então eles estão divididos em melanomas e não melanomas. Os não melanomas têm mais uma subdivisão. Os não melanomas são divididos em carcinomas basocelulares e carcinomas espinocelulares. Então, de novo, ó, tem melanomas e não melanomas. Os melanomas são únicos e os não melanomas estão divididos em, que a gente chama também de CBC e SEC. Vamos começar aqui por um dos não melanomas, que é o basocelular. Uma outra característica do câncer de pele é que ele tem, conforme eu tenho o tipo de célula, ele vai ter predileção por algumas regiões. O carcinoma basocelular a gente chama de zona H, por conta do desenho que ele vai fazer das regiões que geralmente são mais afetadas. Então, região de orelha, um pouquinho acima da orelha aqui, indo em direção à testa, região dos olhos, nariz, e fazendo aqui o contorno do maxilar antes de chegar na região do mento. No espinocelular, ele tem outra predileção, que é couro cabeludo, orelhas também passa a ser comum, mas lábios e dorso da mão é muito mais comum que a gente tenha os carcinomas espinocelulares. Então, em relação às estruturas do corpo, eles também têm essas características, né? Também, geralmente ali pelo local onde ele se estabelece, também o médico vai conseguir prever, né, qual que é o tipo de câncer. Obviamente que isso vai para uma biópsia, mas a gente já tem essa ideia de como que ele vai se comportar. Bom, basocelular, ele é desenvolvido porque a gente tem células basais da pele. Lá no comecinho da aula eu falei para vocês que quando a gente não tem conhecimento, a gente imagina que câncer de pele é uma coisa só. Mas não, ele está dividido porque na estrutura da pele, além da gente ter 3 camadas, derme, epiderme e hipoderme, a gente também tem diferentes células presentes nessas diferentes camadas. Então, se a alteração do DNA da estrutura foi em células basais, eu tenho um carcinoma basocelular. Se foi em células escamosas, a gente tem um espinocelular. Aqui, né, como todo tipo de câncer, vocês vão ver que algumas informações elas coincidem entre uma aula e outra. Eles podem crescer e invadir outros órgãos. Fatores de risco específicos, né?
Então, pacientes que têm ceratose actínica, a imagem à esquerda do monitor de vocês, certamente vocês já viram algum idoso com isso, ele tem um fator de risco já presente. Doença rara como o albinismo, não precisando chegar a esse extremo, né, mas pessoas que têm a pele mais clarinha, já é um fator de risco porque a melanina, que é o que confere cor à nossa pele, ela também funciona como uma barreira natural. Então, quanto menos melanina, menos barreira, mais fácil é do raio ultravioleta, por exemplo, ultrapassar a pele. E pacientes que são imunodeprimidos medicamentosos, porque a gente sabe que o sistema imunológico não vai funcionar com todas as barreiras existentes e isso vai trazer um fator de risco para esses pacientes. Bom, o carcinoma basocelular, ele é o mais prevalente dentre todos os tipos de câncer. Falei para vocês, né, que ele está ali nas células basais. Elas estão na camada mais profunda da epiderme, né, que a epiderme é a primeira camada que a gente tem da pele. Então é epiderme, derme e hipoderme, mas ele está na camada mais profunda dessa primeira região da pele. Ele tem baixa letalidade, pode ser curado. Isso vocês vão ver também que é uma coisa que a gente fala muito quando está falando de tipos de patologia. Vai depender de detecção precoce, dificilmente vai levar à morte, né? E essa questão da baixa letalidade, ela vai estar ligada à abordagem nesse paciente ser feita assim que ele perceber alguma coisa diferente na pele. Mancha escura, pequenos tumores, nódulo, ferimento que não cicatriza. Isso vai ser facilmente tratado porque tem um crescimento lento. No final da aula a gente vai ver o ABCD do câncer de pele e aí dá para entender, identificar mais fácil, né, como que clinicamente, né, que isso é avaliado. Então, no carcinoma basocelular, 70% dos casos diagnosticados é desse tipo. As causas mais comuns é a exposição à radiação ultravioleta. Como eu falei para vocês, né, idosos, por conta do tempo de exposição ao longo da vida, pessoas mais brancas que têm menor quantidade de proteção natural na pele são mais suscetíveis. Pode gerar deformidade e metástase, índice de cura 90%. Esses 90%, lembrando, está muito ligado a quando que foi detectado, né, detecção precoce. É comum que ele volte, né, recidiva. Se não tratado, nos casos extremos, pode perder nariz, orelha, lábio, depende de onde ele se instalou. O diagnóstico vai ser fechado para saber o tipo de tecido na biópsia e o tratamento geralmente se dá através de cirurgia e radioterapia. Na radioterapia a gente trata bastante câncer de pele. Então aqui é uma das condições, né, que ele leva. Quando não tratado, ele vai realmente ulcerando a pele, né, em volta ali de onde ele está acometendo o paciente. O espinocelular, ele é 20% das neoplasias malignas cutâneas, né? Então, quando a gente fala nesses percentuais, é assim, ó, de 100% de câncer de pele, quantos por cento é base celular e espinocelular, né? Já identificou que é câncer de pele, mas qual tipo? Qual a porcentagem de qual tipo? Então, também a área afetada por ultrassom, por radiação ultravioleta, perdão. Vou citar o HPV também, porque pensem que o nosso corpo inteiro é recoberto por pele. Então, a gente fala em pele, a gente pensa muito em rosto, braço, né? Mas não, tem os órgãos sexuais recobertos de pele. Na presença do HPV, ele também pode produzir um carcinoma espinocelular. É mais comum em adultos do sexo masculino, ele é bem invasivo, pode gerar metástase por sangue ou sistema linfático, aparece em face, lábio, membros superiores. O diagnóstico é feito através de biópsia e o tratamento, como falei também, é através de cirurgia e radioterapia. Então aqui são exemplos, né, de orelha, lábio e de órgão genital masculino. Então, onde tem pele, né, pode ser acometido. Como eu falei para vocês, como não tem fatores específicos do HPV, então os órgãos sexuais são inclusos dentro dessa estatística. Agora o tipo melanoma, né? Falamos do não melanomas, espinocelulares e células basais, né? E agora a gente vai para o melanoma.
O melanoma é um câncer de pele que se desenvolve a partir das células que dá coloração, que dá coloração à pele e são conhecidos como melanócitos. Nas características, ele tem uma incidência muito menor, então apenas 4% das neoplasias de câncer de pele são do tipo melanoma. Tem alta possibilidade de metástase, né? Mesmo a incidência dele sendo mais baixa. A origem dele é nos melanócitos e, mais uma vez, diagnóstico também ele tem que ser bem precoce. Então, o que eu falei, ó, embora ele seja menos comum, ele é mais perigoso que o espino celular, então ele representa aí por volta de 5%, e por ter alta letalidade, né, um prognóstico muito ruim, 75% das pessoas elas vão ao óbito. Então, embora o diagnóstico traga medo, existe uma chance de cura de até 90% quando a detecção é feita de forma muito precoce. E aí, como os outros tipos também, a incidência dos melanomas ela aumenta conforme o paciente vai ficando mais velho. É interessante notar, né, esses são dados do INCA, que embora ele tenha uma capacidade muito alta de mortalidade, todos os tipos de câncer vai estar sempre relacionado com detecção precoce. Então, olha só que interessante, né? 75% dos pacientes vai a óbito. Porém, eu tenho 90% de chance de cura quando eu identifico de maneira precoce essa doença. Como os melanomas vai a partir de manchinhas na pele, o que acontece muitas vezes é que ele tem uma expansão muito grande, sentido camadas mais profundas da pele do que para a superfície. Então, na grande maioria das vezes, o diagnóstico não consegue ser feito de maneira precoce. E aí acaba entrando para essa triste estatística. Bom, falei para vocês no comecinho da aula, né, que nos nossos olhos também existe melanina. Fato de que quanto mais escuro o olho seja, maior a quantidade de melanina que exista. Então aqui só um dado, né, para falar, olhos azuis tem pouca, verde moderada e o castanho tem bastante melanina. Isso para justificar a questão do melanoma conjuntivo, né? Então, a gente está falando de câncer de pele, mas está colocando um olho aí, professora? Sim, porque a gente nos tipos de cânceres de pele, a gente fala de melanócitos, e melanócitos está presente no olho, né, nos nossos olhos, né, os indivíduos, e isso vai acabar culminando em um dos tipos de câncer. Essa é a regra do ABCD, né? Então, o A, ele se diz respeito à simetria. Aqui onde está verdinho é benigno, onde está vermelho é maligno. Então, na simetria, o tumor benigno, ele geralmente é simétrico, tá vendo? É uma bolinha bem circundada. E no assimétrico, não, ele é bem disforme, né? O B é de borda, as bordas no tumor, aqui a gente está falando de lesões benignas, pinta basicamente, né? Ele tem as bordas bem regulares e no maligno não, olha, tá vendo que a borda dele é muito irregular. No C-cor, a cor ela é uniforme nas lesões benignas, né? E não uniforme nas lesões malignas. Então a gente vai ter centros diferentes, né? Geralmente o ponto central deles difere das cores das periferias. E no D é diâmetro. O diâmetro de uma lesão benigna, ele geralmente é menor e ele não aumenta. Na maligna, ele tem todas essas características de não simetria e, além disso, ele começa pequeno e ele tem a capacidade de ir aumentando. Eu coloquei esse aqui, ó, que ficou bem bacana para ver a evolução, ó. Então, a mancha, né, ela vai aumentando e isso aqui não é bom, né? A pinta, ela não tem que aumentar de tamanho, né? Porque a gente vai enxergar isso aqui como pinta e ela aumentou de tamanho, é um sinal que não é bacana, né? É um fator de risco. Aqui também vai mostrar a questão da assimetria, bordas muito irregulares, a cor que tem diferentes pigmentações e o diâmetro que ele acaba crescendo também.
Então, olha só a diferença de uma lesão benigna para uma lesão maligna, né? Até as cores são diferentes, o contorno bem assimétrico. Olha aqui a diferença para uma lesão maligna. Então, fica fácil de identificar quando a gente lembra desse ABCD. Quanto aos estágios, a gente vai considerar também, para poder entender, epiderme, derme e os tecidos subcutâneos. Então, o tumor, no momento inicial, ele geralmente está ali com menor que 1 milímetro de profundidade, e depois essa profundidade ela vai aumentando. Quanto mais a profundidade aumenta, mais avançado é o estágio que a gente classifica esse tumor. E aí também ele vai alcançando outras estruturas. No estágio 3, o tumor já atinge linfonodo. Linfonodo carrega as células tumorais para regiões distantes de onde a gente tem o sítio primário. E isso aqui é muito ruim, né? No estágio 4, ele já começa a se espalhar para as outras regiões, pode ser também através de corrente sanguínea, e alcança fígado, pulmão e cérebro. Então isso aqui é como se fosse uma progressão. Percebam que aqui, ó, eu tenho uma lesão que na pele já vai estar sendo apresentada, mas é muito importante ver que eu tenho em profundidade ela também invadindo aqui outras estruturas, né, e comprometendo a região do paciente, a pele aqui do paciente. Bom, então, embora o câncer de pele possa ocorrer em todas as raças, eu falei lá no comecinho, quem tem a pele mais escura acaba tendo um risco bem menor, porque a pele contém maior quantidade de melanina. E essa melanina, ela é um protetor natural, né, contra o desenvolvimento dos cânceres de pele. O melanoma, ele ocorre 10 vezes mais entre os brancos, e a taxa de incidência ela vem aumentando dramaticamente entre as pessoas brancas na última década, mas tem permanecido estável nas pessoas de raça negra. Então aqui é porque a gente até falou que lá no comecinho, né, que os estudos vêm trazendo pra gente que pessoas cada vez mais jovens estão desenvolvendo a doença. Porque existe uma correlação de tempo de exposição e o tempo de exposição vai estar muito correlato ao tempo de vida que esse paciente tem. Obviamente que tem as condições do lugar onde ele mora, se é um trabalhador, por exemplo, de roça e tudo mais, mas essa equivalência ela não vai mudar. Às vezes o que vai mudar é a dinâmica do indivíduo, mas a equivalência não muda. Então, quanto mais exposição solar, maior é a chance, e o tempo ele é um fator extremamente importante, porque quanto mais a gente vive, né, mais suscetível a essas questões a gente está. Então, a idade, ela é um fator de risco, né? Então, só para vocês entenderem que quanto mais velho estamos, maior é a condição que a gente tenha um acúmulo de exposições aos raios ultravioleta, e isso acaba aumentando a chance, tá? Famoso é o Outubro Rosa e o Novembro Azul, mas vale lembrar que a gente tem o Dezembro Laranja. O Dezembro Laranja, ele é o mês de conscientização sobre o câncer de pele e funciona dentro das campanhas, né, assim como o Outubro Rosa ou o Novembro Azul. O mês foi escolhido, obviamente, porque é um mês de verão, né, então mês tipicamente quente, de muita exposição ao sol, de muita praia, de muita piscina. Então, nessa época, eles aproveitam e fazem as campanhas que vão dizer sobre os cuidados que tem que ter com a pele, os horários que deve se evitar o sol, o uso do protetor solar, o modo correto como se usa e tudo aquilo que for pertinente à prevenção. Bom, aqui a gente finaliza a aula sobre o câncer de pele. Estamos em todos esses eixos, né? Instagram, Facebook, YouTube, no nosso site e através de e-mail. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês, aplicando aí nas provas que provavelmente vocês farão. Fiquem com Deus e até a próxima.